Jéssica, para quem ainda não conhece. Bom dia, meu nome é Rodney. Bom dia, meu nome é Jason. Eu sou a Rayana. Bom dia, meu nome é Fábio. Bom dia, eu sou o Thiago. Bem, nós vamos apresentar para vocês hoje um pouco da história, biografia e algumas obras de John Locke. Ele foi um sociólogo e defendeu pensamentos, defendeu algumas ideias. Bom, neste trabalho nós veremos sobre a sua biografia, a influência de Locke em âmbito mundial, direitos naturais, fragmentos da Carta da ONU e democracia. Eu quero já colocar para vocês também que durante a construção do nosso trabalho, o grupo encontrou alguns pontos polêmicos. Nós vamos procurar apresentar este trabalho hoje de forma imparcial, mostrando para vocês os fatos apenas. Bem, John Locke nasceu no dia 29 de agosto de 1632 e faleceu no dia 28 de outubro de 1704. Ele estudou na Universidade de Oxford, onde também deu aulas de filosofia. Ele nasceu na cidade de Reading. Durante a vida dele, houve um período onde ele sofreu perseguição política por causa dos pensamentos que ele tinha e das ideias que ele defendia. Então, ele foi exilado na Holanda, onde lá tinha liberdade de expressão. E lá ele pôde trabalhar mais nos seus pensamentos, nos seus ideais, nas suas ideias liberais. Ele foi fundador do empirismo, que nós vamos ver mais adiante o que é o empirismo, e foi um democrata liberal. Ele defendia a democracia e nós vamos ver alguns dos pontos. Vou falar um pouco sobre a influência de Locke no âmbito mundial, né? Tem uns tópicos aqui, vou falando do empirismo, que o empirismo é como se fosse uma lousa branca, né? Que você nasce, quando você nasce, que você vai adquirindo as experiências, né? Essa foi a ideia do empirismo, né? Como se fosse uma lousa branca, você nasce adquirindo as experiências ao longo da vida, né? Passar. O iluminismo. Essa foi uma ideia de Locke, né? A ideia do governo dele, Locke, o que ele pensava, né? E essas ideias surgiram de Locke, né? Essas ideias foram influência direta de Locke nessa evolução. Essas ideias ele já tinha, só que antes disso Locke, né? Ocorreu a sua morte e tal, e Locke tinha essas ideias, já eram idealizadas deles, e teve esses princípios ideais liberalistas, foram todos de Locke, né? Então essas ideias partiram dele. Só para complementar aqui, ele não participou nessa fase, né? O iluminismo ele aconteceu no século XVII. Então, ele morreu no começo do século XVII, em 1704. Então, ele não participou, não teve uma influência direta, mas os seus pensamentos, os seus ideais de governo, eles já ajudaram, né? Eles participaram. Após a Revolução Francesa, toda essa mudança que aconteceu na sociedade, a gente consegue perceber hoje. A gente tem muito mais direito de escolha, acesso à comunicação, à informação, coisa que antes isso não existia. Mas esses ideais de Locke, ele já tinha há muito tempo. E agora sim, a parte do Estado laico também era algo que ele pregava. Estado laico. Um Estado onde era separado da religião. No tempo dele era o teocentrismo. Então era um rei e aquele rei era como se fosse escolhido por Deus. Então o que ele decidisse estava certo. Só que para Locke isso não estava certo. Para ele o certo então ia ser o Estado de um lado e do outro a religião. Coisas distintas. Mas aí a gente começa a perceber isso hoje. Por exemplo, no Brasil.
o nosso Estado, na Constituição, ele é laico. Mas hoje a gente percebe que ele é laico ou não? Não, ele não é laico. Por exemplo, a gente chega numa Câmara. Tá lá, porta, Câmara Municipal, já tem nada contra. Por favor, isso que a gente comentou no começo. Não é um ataque. Um ataque. Mas já tem uma cruz lá. Então, tá tomando o lado de uma religião. Acho que outro ponto são os feriados religiosos católicos. Isso mesmo. Uhum. A gente percebe isso, fica bem claro. Então, a ideia na realidade é boa. Porque se a gente for para pensar, o Estado laico, ele não é ateu, ele não é contra a religião, não é algo que não crê em Deus. Mas ele é um que prega totalmente a liberdade de expressão de religião. Podendo alguém budista trabalhar com alguém espírita, com alguém de outra religião, uma boa. Caso ele é neutro. Ele é neutro, não toma posição. Aquilo que ele ajuda um, ajuda outro. Se não ajuda o outro, não ajuda nenhum. Ele é neutro. Então isso foi algo que foi pregado por Locke. Que é no caso do nosso grupo, né? Que a gente estava conversando, a gente chegou até. Todo mundo, cada um pensa de um jeito diferente. Um tem uma religião, outro tem outra. Só que a gente conversa sobre o que a gente acha e a gente se respeita dentro do nosso grupo para não haver conflito. Próximo, então, é também a divisão dos poderes. Algo que ele falava muito era sobre essa divisão, que é o que a gente também tem hoje. Legislativo, judiciário e executivo. Algo que ele pregava, então, era que o judiciário era a parte mais importante. Legislativo. O legislativo era a parte mais importante, por causa que ele era o que formava a lei e era onde o povo tinha maior influência. O Estado, então, era algo que era proposto para o bem do povo. O povo, então, ele que colocaria alguém no poder para defender os seus ideais. O ideal de cada um, não o ideal de quem está no governo. Do governante, não do... Então, hoje, essa divisão de poderes existe, mas Não é prática. Não é aplicado dessa forma. não é aplicado dessa forma, né, gente? Consegue perceber isso? Se eu acho alguma coisa contra o governante, eu consigo falar para ele alguma coisa? Não. Nossos direitos não são ouvidos tão claramente. Isso já era algo pensado por Locke. Tanto que teve até um exemplo, né? Acho que saiu uma semana passada. A gente estava falando com relação a como não é pensado nos nossos ideais. Por exemplo, ontem o Tiririca votou na sanção de acabar com o 13º do brasileiro. E, bom, se o governo teria que criar uma lei para que fosse a favor nosso, no pensamento de Locke, justamente a gente coloca o governante lá em cima para isso, já é uma menção de que a gente está vendo que o governo realmente não está trabalhando em prol da gente, mas em sim direcionando realmente para eles, porque eles têm direito a 14º, 15º, enfim. E eles querem acabar com o nosso 13º salário. Eles querem ter 15, a gente não pode ter. E a gente não pode ter. Bom, a gente já entra nos direitos naturais, que é um pensamento que Locke tinha, onde cada um tinha direito à vida, à liberdade e à propriedade. Linkando cada item, o que ele falava diretamente disso é que nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Por isso que cada um, no seu bem, ele tem o direito de ter a vida, sem que nada disso seja interrompido. O que ele fala sobre a liberdade é que cada um tem a liberdade de expressão. Então cada um pode se manifestar, pode falar, pode ter a liberdade de ir e vir comum. Isso, até então, são dois links que hoje realmente a gente, em partes, tem. A vida, até então, no Brasil, nós não temos a pena de morte, e de liberdade, não temos tanta liberdade de expressão assim. Até mesmo porque a gente foi fazer algumas rebeliões algum tempo atrás, não rebeliões, mas fomos nos manifestar, e a gente não teve tanta liberdade assim. Já falando sobre propriedade, é algo que ele entendia por ser de que forma? Você teria a liberdade de ter a sua propriedade para uso próprio seu, para que você pudesse comer, você pudesse sustentar. Ele não entendia a propriedade como se você tivesse vários e vários terrenos ou casas, enfim. Ele entendia realmente para o uso próprio seu. Só que hoje nós não temos essa liberdade, até mesmo porque para a gente ter um terreno a gente precisa comprar. E é algo que está simplesmente exposto assim. E se eles acham que algum terreno é importante para eles, ou o governo compra, ou quando as pessoas acabam sendo meio que rebeldes, como foi quase subir na rodoviária ali, eles acabam despejando as pessoas de casa e destruindo simplesmente a habitação da pessoa. Então assim, são 3 links que o primeiro, realmente a gente tem a total liberdade de ter a nossa vida.
nós não temos tanta liberdade de expressão e aqui a gente já não tem nada. Os pensamentos de Locke, nós teríamos que ter liberdade de tudo. Mas conforme o governo foi se direcionando, hoje a gente já não tem liberdade de mais nada. Já agregando em cima disso, o pensamento dele entra também com relação à ONU. Porque a ONU, ela é uma entidade que defende realmente os nossos direitos. Então, como nós vimos sobre Israel, como a gente vê sobre o ataque que teve no Afeganistão, sobre o petróleo, tudo isso a ONU estava no meio. A ONU faz também um trabalho em cima da África do Sul, contra a fome, contra a desidratação, contra tudo. Só que, por ser um órgão que defende e ser um órgão importante, que grande parte dele é controlado pelos Estados Unidos, ele é bem visto, mas ele não é bem trabalhado. A ONU, ela só realmente aceita a intervenção dela quando isso tem muito a ver com os poderes principais. Mas é um pensamento que Locke trouxe, que conseguiu incluir os pensamentos de Locke para que criassem também os direitos para nós. Bom, gente, eu vou falar sobre democracia. Democracia é um fato interessante que eles colocam a população em si no poder de escolha dentro do regime. A democracia, ela vem na parte do quê? Igual, por exemplo, vai fazer a votação, você vai votar ano que vem, é o ano que nós temos que pensar bem que é o ano de votação. Então, deixar bem frisado isso daqui, igual, por exemplo, eu estou antes do Tiririca. Votaram nele por votar e algo que ele vai fazer com a gente no final do mandato dele. Então, cada um tem que refletir o que vai fazer ano que vem, porque para você cobrar, você tem que votar. Apesar que não temos ninguém lá, digamos, honesto para responder por nós. Só que a democracia, ela é interessante porque o Locke vê, seria correto se a maioria optar por fazer da minoria escravos? Essa parte de escravos não é você pensar em relação à cor, né? Como a gente tem o exemplo dos escravos italianos e os escravos africanos. Mas o que o Locke via era em relação a uma guerra, por exemplo. A pessoa ela perdia, então ela tomava conta, quem ganhava a guerra tomava conta dessas pessoas. Como automaticamente na guerra eles iriam morrer, eles trocavam a morte, de vez de morrer na parte escrava Pela vida. Pela vida. A liberdade de continuar. Só que a democracia ela é meio complicada. Por exemplo, digamos a pena de morte. Tem lugar que tem a pena de morte, aqui no Brasil não tem. Só que é meio complicado. Seria correto colocar uma pena de morte ou, por exemplo, a exterminação de uma cor, de uma raça pela sociedade? Isso é o poder que eles dão, que a democracia fala que é o nosso poder. O poder de juntar uma população, votar em cima disso daí. Então, só que entra naquilo que o Rodney falou, na parte de vida. Se puder voltar o slide, tá lá. Para Locke, a primeira coisa que começa é o direito da vida. Isso é um direito que ninguém pode tirar de você. O segundo que o Rodney falou, o direito da liberdade, o direito de ir e vir. E o terceiro da propriedade, no caso, não entra muito na parte da democracia. Você volta para mim, por favor. Aqui? Isso mesmo. Então, só que nessa parte que eu falei do lance de exterminação, de raças, entra na parte da liberdade negativa. Isso é uma liberdade, se a gente parar para pensar, só que ela vai para o lado negativo. Então, a parte da democracia ela tem um lado positivo e tem um lado negativo que o John Locke também colocou para nós. E seria correto se a maioria optar por fazer da minoria escravos? Afinal, estaríamos usando de nossa democracia? Então, pessoal, como conclusão geral, o que a gente trouxe para a gente dos pensamentos de Locke? A gente chegou à conclusão que os pensamentos dele eram visionários, eram coisas que não existiam naquela época. Ele vivia embaixo de uma pressão de rei e que o rei tinha que mandar, mas ele não tem que ser assim. As pessoas têm que ter direito, tem que ter liberdade, tem que ter democracia, podem votar, escolher seus representantes. Então era uma coisa totalmente fora de época. Ele era um cara revolucionário. E o grande impacto em nosso dia a dia, ou seja, os pensamentos dele, mesmo que não digam que é isso que a gente encontrou, foi nas cartas da ONU em relação aos direitos humanos e ao mundo globalizado, né? Que
quando a pessoa tem liberdade, ela pode buscar informações, falar com várias pessoas em todas as partes. E também, um grande pensamento dele também, com base nos pensamentos dele, nos ideais, nas coisas que ele defendia, o incentivo ao pensamento crítico e à liberdade do povo. Ou seja, ele incentivava as pessoas a ter pensamento crítico. Não era dizer amém para tudo. Tinha que ter um pensamento, mas essa cadeira está colocada assim, mas por que essa cadeira está colocada assim? Fazer o porquê, fazer aquilo. Mas por que é isso, por que é aquilo? Não dizer amém para tudo e a liberdade do povo, né? O que eles decidirem junto, todo mundo em conjunto, for legalizado e levado para o papel. E esse é o nosso trabalho.